Com eleição se muda o governo. Isso faz parte do Estado democrático de direito, faz parte da forma de governo que nós vivemos. E aí vem uma pergunta, né? Como é que vai ser nesses próximos 4 anos? Daqui 4 anos, se Deus nos permitir aí, por misericórdia, devemos ter aí eleições novamente. Ficamos então, quando há uma mudança de governo, mudança de Estado, ficamos todos com essa apreensão. Mas há uma pergunta, e a gente não sabe dizer o que vai acontecer durante esse período. As previsões para nós não são das melhores, baseado naquilo que foi no passado e o que está à nossa volta. Mas ainda assim é uma grande incerteza. Você nunca sabe o que esse povo pode fazer. Mas existe uma pergunta que eu realmente quero falar com vocês nessa noite, baseado nesse momento político. É se Deus governa a sua vida. Em cima disso, vamos orar e vamos pedir que Deus abra o nosso coração. Pai, te damos graças nessa noite por tudo que o Senhor tem feito por nós. Receba a nossa oração, nossa adoração, nossos dízimos, nossas ofertas. Receba, meu Deus, o nosso louvor. E agora, Pai, nós te pedimos, derrama sobre o teu povo a tua palavra. Fala, meu Deus, aos nossos corações, aos que aqui estão, os que estão nos assistindo e nos ouvindo. Meu Deus, tocando em cada um, e nós queremos, como diz na tua oração que o Senhor nos ensinou, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quebranta-nos, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, no capítulo 8, eu quero que você abra a sua Bíblia. Esses dias estive falando sobre isso no domingo de manhã e orando sobre um momento em que o qual ia trazer essa mensagem nessa noite. E Deus, por mais que eu lutasse com relação a isso, o Senhor quebrou meu coração e moveu para que eu falasse um pouco sobre esse texto. Nessa noite também falássemos sobre esse atual momento. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, diz assim a palavra de Deus. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos, perverteram o direito. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: vê, você já está velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fiz, desde o dia que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, como também o faz a ti. Agora, pois, atende à sua voz. Porém adverte-o solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei e lhes disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, com seus cavaleiros, para que corram adiante dele. Porá uns por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos, ceifarem suas colheitas, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomarás o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas ele dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores.
Também tomará os vossos servos, vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia, clamareis por causa do rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos e sair diante de nós, fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a voz, estabelece-lhes um rei. E Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Amém. Só até aqui. Lendo cada um desses textos, nós temos aqui um momento muito ímpar na história do povo de Israel, que era aqui também uma mudança de governo. Até aquele tempo não era assim que era governado, não havia reis. Se você lembrar em toda a história de Israel, e depois, logo após o pecado, Deus permitiu que um homem julgasse e governasse sobre outro. Desde a época do dilúvio, quando Deus disse para Noé que se derramassem o sangue de um homem, o sangue daquele homem deveria ser derramado, que Deus iria o requerer. Julgamentos e juízes e governos, eles começaram a existir. Você tem logo depois disso já a Torre de Babel. No meio do povo de Israel, no capítulo 12, Deus separa Abraão, que vivia no meio de um local cheio de idolatria, que era ali na região de Ur dos Caldeus, e diz para ele: eu quero fazer de você uma grande nação. E começa então a implementar um novo modelo, aliás, não um novo, mas um modelo diferente, que era o que se chama de patriarcado. Era como se fosse um clã, o homem e o marido, ele era o chefe de como se fosse uma pequena tribo. Assim foi Abraão, Isaque e Jacó. Era apenas sobre sua família e sobre seus servos. No Brasil, há bem pouco tempo atrás, existiam coisas semelhantes. Os grandes fazendeiros, eles tinham suas fazendas, seus filhos eram grandes, porque todos eles trabalhavam na sua fazenda, e eles também eram responsáveis pelos arrendatários. Tudo isso fazia parte. É claro que depois que morria, dividia tudo, e assim você tem grandes partes assim no Brasil, de grandes divisões. Depois, os fazendeiros passaram a ter menos filhos. Mas no tempo de Israel, os patriarcas, eles andavam debaixo dessa direção profética de Deus, e o seu governo era pequeno, até quando chegaram no Egito. No Egito ainda funcionava, ainda cerca de 80 pessoas dos filhos de Jacó foram para o Egito, na região de Gósen, ali para se livrar da fome, comandado e cuidado e guardado por José, quando era ali, digamos, o primeiro-ministro do Egito. O Egito já funcionava de uma forma diferente. O povo de Deus ainda era um pequeno povo, uma pequena tribo. 400 anos se passaram, o povo se multiplicou, acredita-se que eram milhões de judeus. Quando Deus levanta Moisés de uma maneira diferente, ele não foi levantado como um rei, ele não foi levantado como um estadista, ele foi levantado como um profeta, como um guia do povo de Israel. Através da mão de Deus, ele liberta o povo de Israel e eles passam a andar no deserto. Todas as necessidades do povo, Deus fala através de Moisés. Moisés então recebe a lei e entrega ao povo. O povo era governado diretamente por Deus. Deuteronômio capítulo 18 era o que se chamava de uma teocracia, porque Deus intervia diretamente sobre a história do povo de Israel daquele jeito. E eles então se organizavam como tribos, depois eles se organizaram como alguns juízes, pessoas capacitadas, conforme está em Deuteronômio, e chegaram na terra prometida. Moisés não entra na terra prometida, o povo tinha toda a instrução e a forma de governo deles eram ainda de maneira um pouco patriarcal, mais tribal. Haviam as 12 tribos e elas respondiam, cada uma por si, e eram governadas
ou administradas, ou julgadas, cada um por seus sábios, e havia ali o sacerdote que deveria ensinar a lei, e todos deveriam andar no temor de Deus, e o próprio Deus faria intervenção. Mas quando eles vão entrar na terra prometida, quem lhes guia é Josué. Josué então vai à frente, e novamente ele não é um rei, ele é apenas um substituto após Moisés, e o povo então se estabelece na terra. Quando finalmente ele se estabelece, Josué libera todo o povo, inclusive 2 tribos que moravam da além do Jordão. Ele disse: olha, agora vocês vão, todo mundo serve a Deus, e aliás, vocês agora têm que escolher a quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e vocês escolham quem servir. E o povo disse: não, todos nós vamos servir a Deus. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Poucos anos depois que o povo se estabeleceu ali na terra de Israel, na terra prometida, eles começaram a pecar. E como não havia um rei, não havia um governo centralizado, embora houvesse o culto centralizado em Siló, onde havia ali o tabernáculo, o povo fazia conforme eles achavam que era certo. Você vê isso já em Juízes capítulo 1. O nome do livro Juízes se dá porque, como o povo andava pelos seus próprios caminhos, não andando pelos caminhos de Deus, eles então pecavam, e então era permitido que outro povo vinha e os oprimia. Então eles clamavam a Deus, e quando eles clamavam, Deus levantava um líder, a quem dava o nome de juiz. Você tem ali os juízes mais famosos, Sansão, Gideão, você tem Jair, enfim, até mesmo Débora, que era considerada uma juíza. E eles então eram levantados, e eles juntavam o povo, entravam numa guerra, na batalha contra os inimigos que estavam oprimindo. Quando aquele juiz levantava, era como um chefe do exército, então derrotava o inimigo, trazia paz. Havia um certo avivamento, despertamento, o povo voltava ali para Deus. Mas esse juiz, ele era somente um líder. Quando ele morria, não havia sucessor. E o povo então, novamente, seguia sua forma de governo. E assim foi até os dias de Samuel. No livro de 1 Samuel, já no capítulo 1, diz que o povo estava tão afastado de Deus que as visões não eram frequentes. Eli, o sacerdote que exercia mais ou menos a função ali de juiz, naquele tempo, ele não tinha autoridade nem mesmo sobre seus próprios filhos. A arca da aliança, então, ela é levada, mas Deus levanta um pequeno rapaz, Samuel, de maneira milagrosa. Samuel, ele exerce várias funções, é levantado desde sacerdote, porque ele começa a fazer os sacrifícios. Também é levantado como juiz, e ele vence uma guerra contra os filisteus, você pode ver isso no capítulo 7. Ele é levantado como profeta, tanto que tem os livros, e é ele quem vai ungir os reis. No capítulo 7, especialmente, quando ele finalmente vence os filisteus naquela guerra, traz paz a todo aquele lugar. Diz o texto sagrado que ele toma uma pedra e põe o nome dela de Ebenezer, e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, agora, Samuel, ele é estabelecido como juiz, e está vivendo a sua vida como juiz, não como um rei. Ele não tinha necessariamente sucessão. No capítulo 7 diz que ele rodava pelas cidades, efetuando julgamento, até que chegou o tempo que foi passando, ele foi ficando velho, e então ele começou a colocar uns filhos dele para serem juízes. É interessante, 2 nomes bonitos, Joel e Abias. Joel significa Deus, Javé, ou Jeová é Deus. Abias significa meu pai é de Deus, ou meu pai é Deus. São nomes bonitos. Filhos de Samuel, do grande profeta, sacerdote e tudo mais, eram corruptos. Eram juízes que aceitavam o suborno. Diz o verso 3, não andaram nos caminhos de Samuel, não andaram nos caminhos de Deus, aceitaram o suborno e perverteram o direito. E aqui já tem uma primeira lição que eu quero extrair desse texto, não é? A primeira delas é que juiz corrupto existe desde que mundo é mundo, e que o nome pode ser bonito, mas ele continua sendo corrupto, né? Eu tive a curiosidade, pastor Júlio Falcão, de consultar. O nome Alexandre significa o defensor do homem.
talvez seja do homem, né? E Gilmar significa habilidoso com a espada. Aí, desde que mundo é mundo, os juízes têm nomes bonitos, mas existem aqueles que recebem seu suborno para perverter o juízo, mesmo sendo filho de Samuel, mesmo tendo crescido debaixo dessa profecia, cada um toma conta e dá cuidado da sua vida. Portanto, naquele tempo era um momento muito complicado. Embora houvesse paz e não houvesse um julgamento, né, os juízes e Samuel já de idade, então os líderes se levantam e chegam a Samuel e dizem, os anciãos dizem, Samuel, é o seguinte, tudo bem, você é um juiz, fez grandes coisas, até aqui nos ajudou o Senhor, e seus filhos não são bons, e nós queremos que você nos coloque um rei que governe sobre nós. Um rei que governe sobre nós. Queremos uma mudança. Não é mais juiz, não é mais teocracia, queremos agora alguém, um homem, que seja levantado e que nos governe. Samuel achou aquilo estranho, pareceu mal aos olhos de Samuel, mas ele era homem. Então ele ora ao Senhor e apresenta isso, Senhor, o povo quer um rei. É uma mudança do estado de governo, não é mais um juiz, agora seria uma monarquia. Essas mudanças, elas ocorrem de tempo em tempo. Se você olhar na história do Brasil, essas mudanças também ocorreram. Desde, digamos, o descobrimento do Brasil, que se tornou uma colônia de Portugal. Primeira forma de governo era essa, ser colônia. Tentaram organizar com as capitanias hereditárias, depois não deu certo. Finalmente começa a melhorar por volta do ano de 1800, depois de 300 anos, em que Dom João VI vem fugindo da perseguição de Napoleão, vem para o Brasil e estabelece aqui o reino. Agora deixa de ser colônia para fazer parte de um império, comandado por Dom João VI. Era uma parte de um império, do reino de Portugal. Isso dura cerca de 30 anos, depois Dom João VI volta para Portugal, Dom Pedro I fica cuidando. A independência do Brasil é proclamada, esse ano já se completaram aí os seus 200 anos, em 1822, então completaram 200 anos da independência do Brasil. Quando se estabeleceu a independência, mudou a forma de governo, porque não fazia parte do império, agora era um reino, a primeira forma de governar era governado pelo rei, Dom Pedro I. Dom João VI morre, Dom Pedro I abdica do trono e vai ocupar o trono em Portugal. E virou uma bagunça. O filho dele aqui tinha 4 anos de idade. Se estabelece uma outra forma de governo, porque o rei não podia reinar. Primeira regência, tríplice regência, eram políticos ali tentando ajudar, até que finalmente fizeram uma manobra política, declararam maioridade a Dom Pedro II, que tinha 14 anos de idade. E eu pergunto, o que um menino de 14 anos de idade tem na cabeça? Mas botaram Dom Pedro II novamente como rei do Brasil. E aí, segundo ele, estabelece uma constituição, estabelece uma forma de parlamentarismo, e reina no Brasil por mais de 40 anos. Um homem muito entendido, falava várias línguas, visionário, inteligente, até que acontece uma outra mudança, a proclamação da república. Agora não é mais uma monarquia, não é mais um rei, agora é uma república, agora é governado o poder que sai do povo. Mas ainda assim a gente pensa, nossa, que legal, melhorou muito em termos, porque o voto era para eleger um presidente, estabeleceu-se a república e o presidencialismo, mas era uma forma aristocrática, não era todo mundo que tinha direito de voto, você tinha que ter determinado valor, se não me engano, 100 mil reais por ano para poder votar, 200 mil para ser candidato, nem mulher, nem escravo, nem índio e nem soldado podia votar, só para ter uma ideia, nem analfabeto. Você não votaria não, Gilberto, você está fora, não é? Mesmo aqueles, né, já tinham ali acabado de acabar ali a escravidão com Leopoldina, mas que eram negros também não podiam votar. Era uma classe, uma elite,
E se estabelece a primeira república, vários presidentes sendo eleitos de maneira indireta, estabelece ali a chamada República Café com Leite, em São Paulo e Minas Gerais, alternando seus governadores, quando finalmente elege um do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, e ele então estabelece o voto da mulher, né, o sufrágio ali universal, todo mundo podia votar, as mulheres podiam votar, e aí ele dá um golpe de Estado, cria um Estado novo, implanta uma ditadura. Isso na década de 30, vai até 1945. E aí ele estabelece a democracia e é eleito pelo voto do povo, como ele fez campanha na época, agora pelos braços do povo. E aí a alternância do presidencialismo, na forma mais ou menos que temos hoje, ela continua. Outros candidatos são eleitos, Juscelino Kubitschek, não é? 50 anos em 5. Depois, Juscelino é sucedido, né, por Jânio Quadros, tem finalmente o golpe, ou o governo militar de 1964, que era eleito de maneira indireta, os governadores, os prefeitos ainda eram de maneira direta, o presidente era de maneira indireta pelo governo militar. Em 1980, inicia-se o processo da Diretas Já, que perde, né, faz um movimento na rua. Em 82, 83, o Congresso vota contra a eleição direta para presidente. Então você tem a eleição indireta de Tancredo Neves contra Paulo Maluf. Tancredo Neves ganha e disse: nem Deus me tira do poder. Dá um problema nele lá no intestino e ele não assume o poder. Quem assume é José Sarney. E a primeira coisa que ele faz é mudar novamente. Ele convoca uma Assembleia Constituinte em 1988, é estabelecido aí a Constituição Federal e temos o Brasil mais ou menos que nós temos agora. Depois tem eleição, o Collor ganha, e primeiro civil eleito, né, pelo voto direto de toda a população, sofre um impeachment cheio de corrupção, entra lá de Minas Gerais, agora fugiu o nome, Itamar Franco, depois de Itamar Franco, Fernando Henrique, eleito, reeleito, Lula eleito, reeleito, a Dilma empichada, Bolsonaro, e agora temos novamente Lula. Assim é o governo do Brasil, mudou de diversas formas. Tivemos um plebiscito depois, né, para escolher se queríamos o parlamentarismo, presidencialismo, a monarquia parlamentarista. As coisas mudam e aqui eles estavam pedindo: muda para nós. Nós queremos um governador, queremos um rei que governe sobre nós. E Deus disse para Samuel: Samuel, sabe qual é o problema desse povo? O problema desse povo não é que ele te rejeitou, não é que eles não querem você, eles não querem a mim. Eles querem um homem que lhes governe e não querem que eu governe a vida deles. Sabe qual é o problema desse povo? É no coração desse povo. No versículo 8 ele diz: segundo todas as obras que fez desde o dia que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, a outros deuses serviu, como também faz a ti. Ele diz: o problema desse povo é no coração. O problema desse povo é o pecado, Samuel. O problema não é com o rei, não é com o juiz, não é isso. O problema é o mal que está no coração dele. E ele faz uma lembrança, lembra, estava lá no Egito e o povo querendo ficar no Egito. Lembra quando saiu, estava lá na frente do Mar Vermelho, eles disseram: queremos voltar para o Egito. Lembra que eu abri o Mar Vermelho, atravessou e o povo então sentiu sede, disseram: queremos voltar para o Egito, e Deus fez a água brotar da rocha. O povo estava com fome, veio o pão do céu. O povo queria orientação, você subiu no monte, quando você desceu no monte, com a minha palavra nas mãos, escrito pelo meu dedo, o que tinha lá? O povo estava fazendo uma festa de idolatria. Foi isso, Samuel, o povo de coração duro. Lembra, chegou na porta da terra prometida, eles infamaram a terra, disseram: vamos voltar para o Egito. 40 anos tiveram que andar no Egito. Povo duro, coração corrupto, povo que rebelde contra mim o tempo inteiro, morre toda a geração, entra agora na terra prometida. Povo duro, cheio de idolatria, fazendo igual às outras nações. Eu disse: não copie esse povo é idólatra, e eles copiam, querem a mesma coisa, é um povo de coração duro. O grande problema das pessoas, e isso não mudou, é o coração cheio de pecado, que não é governado por Deus. E é interessante que o texto diz: explica para eles
Explica para eles o direito que haverá o rei. E aí Samuel chama o povo e diz: olha, é o seguinte, vocês querem um rei, vai mudar de governo, então vai ser assim, assim, assim. Vai te cobrar imposto e vai ser o fim do mundo. Seu dinheiro vai ser tirado, seus filhos vão ser levados para os palácios. Se tiver uma plantação de vinho, tiver muito boa, vem o rei, vai catar ali a maior parte. Imposto, né, não mudou nada. O governo continua comendo a maior parte da gente ainda. Vai levar tudo. Seus filhos virão para a guerra. O melhor do que você tem vai para o governo. O rei vai pegar suas coisas e vai dar para os empregados dele, vai tirar seu dinheiro. Você vai estar lá trabalhando, lavrando a terra dele, e ele vai ficar com tudo, vai comer sua parte, vai dizimar os seus oficiais, seus servidores, seus servos, seus jovens, seus jumentos, seu trabalho. Tudo isso vai acontecer. E o povo então... E Deus diz o seguinte: e quando vocês estiverem debaixo disso, vocês vão clamar a mim, vão dizer: Deus, tem misericórdia, e eu não vou vos ouvir, e eu não vos ouvirei nesse dia, verso 18, e o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então aqui nós temos algumas outras lições para a gente aprender, para a gente tentar entender um pouco como funciona. E o povo então disse: olha, tem problema não, nós queremos alguém que nos governe, que faça as nossas guerras. O povo já naquele tempo já pensava assim: olha, queremos alguém que resolva os meus problemas. Eles estavam em guerra, gente? Não estavam em guerra. Até ali o Senhor tinha ajudado, estava em paz, Samuel estava tranquilo. Eles disseram: não, mas quando a gente quem vai resolver isso é o governo, o rei vai resolver para nós, ele que vai mandar, ele manda, a gente obedece, resolve tudo. Quando tiver uma guerra, a gente pega ali do governo e o governo está nos dando. O governo não está te dando, eu estou dizendo que o governo, o rei vai te tomar, não vai te dar, vai te tomar. Não, mas ele vai fazer as guerras, mas a guerra vai ser seu filho, é seu filho que vai morrer na guerra. Não, mas aí vai nos ajudar na agricultura, vai te ajudar e vai tomar o que é melhor seu. Não vai te dar nada, vai te tomar, e depois ele diz: está aqui, mas na verdade já era seu. Eles disseram: tem problema não, nós queremos. Samuel disse: vai dar problema, vocês vão clamar, e Deus não vai ouvir. Disse: não tem problema não, nós queremos. Algumas lições para nós. Primeira, corrupção existe desde que mundo é mundo. Qual foi o problema dos filhos de Samuel? Não andou nos caminhos do Senhor, não andou nos caminhos de Samuel. Um pai não é responsável propriamente pelos pecados dos seus filhos. Cada um escolhe seus caminhos. Cada um deve escolher entre seguir e andar corretamente no caminho de Deus. Segundo, outra coisa que eu aprendo nesse texto é que não tem governo que é perfeito, todas as formas de governo têm suas formas. E tem um filósofo que diz que das diferentes formas de governo, elas sempre podem piorar. Uma monarquia que é o rei, o governo de um rei, ela pode se tornar uma tirania, não é? Está lá, tem o rei, ele pode se tornar tirano, se deturpar e perder-se em uma tirania e ser um mau rei e fazer o que quer. Tem exemplos aí na história. Tem a chamada aristocracia, né, que é o governo de pessoas nobres, que são sábias e tudo. Pode se tornar uma oligarquia, como acontece em alguns lugares, onde um grupo social é ele que manda em todo mundo. Muito acontece semelhante em alguns países aí comunistas, onde é um grupo totalmente diferente que manda no país, é o partido que manda, e o povo sofre, e é eles que tem lá, o povo está andando a pé, eles estão andando de carro. E tem também a democracia, que é o regime que nós vivemos no Brasil, e diz que pode alterar e corromper-se, se tornar uma anarquia. É o que você está vendo aí, né? Vira essa anarquia mesmo, do jeito que está aí, o melhor exemplo está passando aí na porta, porque todo mundo dá palpite, mas não existe forma de maneira que seja melhor, e todas têm seus pontos positivos, pode se tornar pontos negativos, todas elas são difíceis, e os governos são difíceis, mas é a permissão de Deus para que o homem se governe, se organize e tenha sua forma.
Uma outra coisa que eu aprendo é que a gente pergunta assim, olha, foi Deus quem levantou? Você pode dizer, foi Deus quem colocou ele lá, então foi Deus que colocou o Lula, foi Deus que colocou o Bolsonaro. Não é isso que Deus diz. A Bíblia diz que Deus levanta, agora a responsabilidade é de cada um. Você verá aqui no capítulo 8, quando Samuel diz, vai cada um para a sua casa. Capítulo 10 ele diz, capítulo 9 vai ser Saul. No capítulo 10 você vê o povo elegendo Saul, o povo confirmando que quer Saul, o povo estabelecendo Saul que é rei. E Deus não é responsável por aqueles que o povo conclama como seu rei, e não é responsável por tudo que o rei faz. Você vai ver, por exemplo, Saul, grande exemplo, foi ungido por Samuel. O povo depois disse, é esse que serve. Ele fez uma guerra lá, fez uma vitória, o povo foi seguindo ele, estabeleceu ele. Não, é ele mesmo que vai ser rei. Primeiro eles não queriam, depois aceitaram. E depois Saul vira uma bagunça, vai para a idolatria, vai para a feitiçaria, vira uma bagunça a vida dele. E Deus diz, eu não quero mais Saul. O povo abandona Saul, vira uma bagunça, Saul morre os filhos. E aí entra Davi como rei. Deus não é responsável por isso, pelos erros de escolha do povo e nem pelos erros que o homem comete. Isso tem que tirar de Deus. Não é Deus quem estabelece propriamente a pessoa. Deus levanta. Agora cada um vai ter que seguir o seu caminho. E aí onde é que a gente tem que tomar cuidado de saber o que cada caminho, que cada pessoa está seguindo. A responsabilidade, ela é de cada um. Especialmente no sistema que nós vivemos hoje, a responsabilidade é nossa. De olhar, de ver, de imaginar, está no caminho de Deus, está fazendo a coisa certa, eu tenho o meu direito. Todo mundo tem seus interesses. Não, mas Deus não vai permitir, vai, irmão. Deus permite o governo ímpio. Deus permite o governo cruel. Você viu aqui, se o rei ficar mal, depois não vem clamar a mim. Deus permite. Sabe em que situações, por exemplo, Deus permite? Uma delas, de maneira curiosa, é justamente para castigar o povo dele. Deus permite o governo do ímpio ser cruel para provar o povo dele, para ver se o povo realmente é fiel a ele ou não. Para poder buscar a Deus, quem sabe, para castigar o pecado, Deus permite. A Bíblia fala de, muitas vezes, Deus permitir que nações castigassem o povo de Israel, e depois Deus permite que outras nações castigassem aqueles que castigaram o povo de Israel. Tudo isso Deus permite. Pode parecer estranho isso, mas é assim, meu irmão. Deus é soberano nesse sentido. Essa é uma escolha que tem. O governo mau, o povo tem o que merece, ou o que quer, ou o que escolhe. Bispo, mas não foi eu que escolhi. Não sou eu que estou escolhendo, não sou eu que estou fazendo. Mas isso é consequência do pecado dentro do coração do povo, da idolatria do povo. A idolatria que era grande era chamada a idolatria do Estado, a idolatria do homem. Você vê isso perseguindo depois no livro de Reis, eles dizendo é o rei que vai resolver o nosso problema. Meu irmão, para com isso, especialmente nesse momento. Entenda o que vai mudar agora com o novo governo, eu não sei que tudo que pode mudar, mas a questão é, você tem que parar de achar que é o governo que vai lutar suas guerras. Você tem que resolver seus problemas. Você tem que aprender a levar a sua vida, entender que é um dom de Deus, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar da educação dos seus filhos, cuidar da sua saúde, cuidar das suas coisas. Não é responsabilidade de nenhum outro, é responsabilidade sua. Isso é um dom de Deus e não adianta reclamar. Quando você está colocando esperança nas mãos de quem quer que seja, você está agindo como um idólatra, se me permite dizer. Acha que ele é que vai resolver seus problemas? Não vai, não deve, porque agora sim vai me dar um dinheiro, agora sim vai lutar minha guerra, agora eu vou pagar minha conta, agora eu vou pagar minha casa. Meu irmão, se você não trabalhar de maneira correta, você não vai ter nada na vida do mesmo jeito. Por fim, eu quero dizer para os amados que o maior problema e o que devemos fazer agora, sem dúvida nenhuma, é resolver a raiz do problema. É se Deus governa o nosso coração. Se é Ele quem é Senhor da nossa vida. Se a nossa vida anda debaixo do temor de Deus.
se vamos continuar na prática daquilo que é certo, se vamos continuar falando do amor de Deus, pregando da palavra de Deus, não sei o que pode acontecer, meu amado. Não sei se vai fechar igrejas mesmo. Eu acho que até a primeira estratégia, o PT não é muito de derrubar, eles são mais de comprar. Eu acho que eles vão tentar comprar as igrejas ao invés de fechar, porque é assim que eles estavam fazendo. Eu imagino, não sei o que pode ser feito, mas independente do que possa fazer, o que eu quero continuar fazendo é aquilo que Deus me chamou para fazer, é vivendo uma vida reta, íntegra, pregando o evangelho da salvação, porque só esse evangelho é poderoso para trazer a vida eterna, para dizer: venha, Senhor, e reina sobre nós. Não podemos de maneira nenhuma viver no mal. Termino citando, se você está com a sua Bíblia, abra lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 11. Quando Pedro, em um outro contexto, falava sobre esses momentos, porque o povo de Deus estava agora vivendo debaixo de um governo ímpio, e eles queriam saber como viver debaixo disso. Logo depois da ressurreição de Jesus, no início da igreja, em 1 Pedro 2,11 em diante, ele diz: amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É você que tem que lutar essa guerra, ninguém vai vencer para você. Há uma guerra que nós temos que lutar, ou mais do que uma, meu amado. Há uma guerra que não é contra a carne, não é contra sangue, são contra principados e potestades, mas há uma guerra contra as paixões carnais que fazem guerra na nossa alma. As tentações que estão chegando, estão vindo. O verso 12 diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em todas as boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nós devemos continuar fazendo o que é certo. Devemos, com o nosso procedimento no meio de todos, de maneira exemplar. Por mais que falem e acreditem, muitos vão falar, especialmente dos evangélicos, e qual deve ser o nosso procedimento, deve ser exemplar. Daqueles que nos ofendem, devemos oferecer a outra face. Devemos demonstrar o amor que é de Cristo. Devemos ser cheios de boas obras, pois já diz em outro texto: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. E isso lhe amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Eu digo, amada igreja, mais do que nunca, nós temos que falar do amor de Deus. No verso 13 ele diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Cabe a nós ainda a sujeição naquilo que é correto. Entenda bem que essa regra de obedecer, de honrar e de respeitar, ela só tem uma cláusula que é contrária. Quando algum rei, algum soberano, ele quer nos impor a fazer aquilo que a Bíblia diz para não fazermos. Mas o verso 15 diz: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E essa passagem é tremenda. Independente de quem vem o governo, que nós devemos ter em grande estima, essa é a palavra que significa a palavra honrar. Temos que respeitar, acima de tudo, nós temos que temer a Deus. É o temor a Deus, é a prática do bem e daquilo que é correto. Não é porque o presidente será alguém que foi considerado corrupto, ladrão, esteve preso, que nós vamos fazer a mesma coisa errada, como se isso desse autorização para a gente praticar o mal. Não está tudo liberado, não. Não está tudo liberado, não. Podemos fazer qualquer coisa, se nem o presidente teve problema, quanto mais nós. Não, nós não dependemos do presidente, não dependemos do juiz,
Os juízes podem ser comprados, os presidentes podem ser corruptos. A nossa vida não é pautada por esses homens, nossa vida é pautada pelo temor a Deus e a nenhum outro. É o temor a Deus. Andamos de maneira correta porque tememos a Deus. Quem governa a nossa vida são os princípios de Deus, é a palavra de Deus. Vivemos nesse mundo e vamos viver da melhor maneira possível, buscando o temor, a santidade, sofrendo as consequências. É certo que quando o governo ímpio ele vem, não é? Ainda assim tem uma esperança para nós. Pois em Crônicas diz, se o meu povo, aí está falando de nós, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei pecados e sararei a sua terra. Cabe nós ainda esse quebrantamento maior diante de Deus, viver uma vida reta, viver uma vida íntegra, fazer o que é certo, calar a boca de todos, mostrando que somos verdadeiros cidadãos dos céus, servos de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude nessa missão. Vamos orar, fique de pé. Põe a mão no seu coração, pense um pouco sobre isso. Entregue sua vida a Ele, diga que você quer ser governada pelo Senhor, que a Ele seja a honra e a glória, que você quer viver de maneira íntegra e quer trabalhar para que o reino dele seja estabelecido nessa terra, quer que o nome dele seja honrado e glorificado. Clame a Deus por misericórdia, sabedoria, graça e força. Faça você agora esta oração. Comece com você se entregando. Se começar de você que está aqui nessa noite, o reino de Deus virá sobre toda essa terra, será todo sobre este povo. Ore a Deus, tire esse momento, vá clamando ao Senhor. Vem, Senhor. Eu é o reino, o poder e a glória. Vem, Senhor. Nos entregamos a Ti, Senhor. Vem, Senhor, nos entregamos a Ti. Vem, Senhor. Venha o Teu reino, venha o Teu reino. Venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Vem, Senhor. Em seus braços Nos entregamos a Ti, Senhor. Perdão pelas nossas faltas, pelos nossos erros. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor. Perdão, Senhor, nos ajude, Pai, nos tempos que virão, Senhor. Nós queremos, acima de tudo, andar na Tua presença. Andar na Tua presença, Senhor. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Agora ore com quem está ao seu lado.